E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer mais uma aula aqui de Power BI. Na última aula a gente falou ali sobre algumas funções de DAX, a gente começou algumas funções de DAX. Caso você não tenha visto, eu acho muito importante você ver essa última aula, porque a gente abordou ali alguns conceitos de DAX, algumas coisas importantes ali de diferenças entre DAX e coluna calculada, para que a gente utiliza ali alguns exemplos de utilizando soma. A gente fez soma, se eu não me engano, mínimo, máximo. E a gente fez mais alguma coisa, mas eu não lembro o que é. Desculpa, mas a gente passou ali por 4 funções DAX e a gente fez alguns exemplos ali utilizando o all filter para a gente ver a diferença ali. Hoje a gente vai falar aqui sobre mais 3 funções e acho que a gente pode passar aqui hoje sobre count rows and distinct count, ok? Que são mais 3 funções que a gente pode utilizar para fazer a contagem ali de dados dentro do Power BI, utilizando o DAX, que também é muito importante aqui a gente saber essas funções e como utilizar, tá? É bem simples, ela é bem parecido com o Excel, caso você tenha experiência com o Excel, você vai poder ver aqui que ela é bem simples, mas vamos lá. Vamos importar aqui a mesma base de dados que a gente está utilizando, que é essa Global Superstory, tá? Vamos só esperar aqui ele executar. Ele vai abrir aqui, a gente está utilizando essa aba Orders, vamos dar um transformar dados aqui para abrir no Power Query. Beleza, é só deixar o atualizador aqui. A gente tem aqui as informações, né? A gente tem algumas informações aqui de Raw ID, Order ID, a gente tem Order Date. Então, essa tabela aqui é uma tabela de ordens, né? De alguma loja, não sei de que loja que é. Eu peguei essa base aqui no Kaggle, mas é uma base de lojas aqui. Então, provavelmente aqui a gente tem ordens, aqui quando que foi entregue, o tipo do cliente. E a gente tem informações sobre compras ali mesmo, tá? Bom, então aqui a gente tem essas informações. Da última vez a gente utilizou essa coluna Shipping Cost, eu acho que eu vou continuar utilizando ela, tá? A gente não vai fazer nenhuma alteração aqui, a gente vai precisar fazer nenhum tratamento de dados aqui, como a gente já está focando apenas aqui na parte do DAX mesmo, tá? A gente vai direto para as fórmulas. Vamos fechar e aplicar aqui, tá? Ele vai carregar. Carregou ali 51 mil linhas, desculpa. Bom, vamos aqui, tá? Pra gente ver a nossa tabela. A gente vê que ainda já tem essa tabela aqui, tá? Eu não tá com as últimas medidas que a gente criou na última aula salva, porque eu não tô deixando salva. Ali é só pra exemplificar mesmo, tá? A gente não vai utilizar caso a gente for fazer algum dashboard, alguma coisa do tipo. Então, as medidas que a gente criou na última aula, elas não estão salvas aqui, tá? Bom, a gente vai criar uma nova medida aqui, tá? Vamos fazer a primeira aqui, que é a parte de contagem, tá? Como que a gente faz para contar quantos valores a gente tem numa coluna aqui, tá? A gente colocou aqui, a gente viu que a gente tem esse sinalzinho aqui, que é meio que uma calculadora aqui, significa que é uma medida. Então, quando é um valor aqui normal, a gente tá vendo que o ship date é meio que uma agendinha, e quando é uma medida, ele fica meio que essa calculadora aqui, tá? Então, essa aqui a gente não tem nenhum valor aqui na contagem, mas caso a gente quisesse fazer, vamos supor que a gente quisesse contar quantos valores ali a gente tem dentro numa coluna, tá? A gente poderia utilizar aqui o count. É a mesma coisa ali, caso você utilize o Excel em inglês, ali é o count. A gente poderia colocar aqui orders, que é a nossa tabela aqui, né? Vamos pegar aqui o ship cost. Beleza, vamos executar isso daqui. Perfeito aqui, é só isso, tá? Count, abre, fecha parênteses e ali dentro a gente coloca a nossa tabela e entre colchetes a nossa coluna que a gente quer utilizar, tá? Vamos voltar aqui para os gráficos, tá? Vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez na última aula, pegar aqui as coisas. Eu poderia fazer isso daqui, tá? Se eu quisesse vir aqui, vamos pegar aqui só o ship cost e jogar aqui. Peraí que eu não coloquei. Tá, desculpa. Coloquei a coisa errada. Shipping cost. Tá. Joguei aqui a gente tem a soma. Se eu quisesse colocar aqui a contagem, beleza, vamos colocar aqui a contagem: 51,29 mil itens. Então a gente tem 51,29 mil itens, tá? Vou criar aqui outro cartão aqui, vou colocar aqui e vou jogar também aqui a nossa medida que a gente criou aqui, tá? A contagem é porque ele tá 51 mil, que a gente não tá mostrando ali com casas decimais, né? Caso eu quisesse colocar casas decimais aqui, ficaria igualzinho ali, tá? 51,29 mil. Então, a gente poderia colocar aqui diretamente, caso a gente quisesse mostrar só a contagem, mas é o que eu falei. Vê a última aula, caso você não tenha visto, que eu exemplifiquei aqui o porquê que a gente precisa saber dessas funções, tá? Porque essas funções assim mais simples, que é só fazer a contagem, soma, que a gente poderia mostrar aqui na visualização só colocando o valor aqui, a gente consegue utilizar mais para frente combinando com outras funções de DAX ali, tá? E para a gente fazer essa combinação, a gente precisa ter essas medidas, isso foi criado em medidas. É por isso que é necessário a gente saber qual a diferença aqui, como que a gente faz para criar, tá? Bom, esse foi a contagem, tá? Uma coisa muito importante, a contagem ela não conta valores nulos, então ele vai pegar apenas valores que são valores reais. Então, caso a gente tivesse valores nulos ali, ele não ia contar dentro daquela coluna ali, tá? Então, a gente sempre precisa ficar ligado quando a gente utiliza count. Count não conta os valores nulos, tá? Vamos voltar aqui, vamos para a nossa segunda medida de hoje, a nossa segunda fórmula que a gente vai ver também, que é o count rows.
que é o Count Rows? Vamos dar aqui, ó, Count Rows. Beleza, é bem simples também, tá? Que a gente só abriu aqui a coisa e a gente pode colocar aqui a nossa tabela. Aqui a gente não vai colocar a coluna, porque ele vai contar as quantidades de linhas, tá? E aqui, Control, só abrir e fechou parênteses, vou executar aqui. A gente viu que a gente criou outra medida aqui, então a gente tem a medida de contagem e a gente tem a medida de Count Rows aqui agora. Vamos voltar aqui, vamos criar outro cartão. A gente poderia também fazer daquele jeito, né? De vir aqui, shipping cost, a gente fazer a contagem aqui, né? Mas é um pouquinho diferente, ele não vai mostrar porque aqui a gente não tem a contagem de linhas, tá? Então, caso tivesse valores nulos, a gente poderia ver essa diferença, mas como acho que a gente não tem nenhum valor nulo ali dentro daquela tabela, então a gente não vai conseguir ver. Então, vamos pegar aqui e vamos pegar aqui o count rules. Joguei aqui o count, desculpa, deixa eu tirar aqui e deixa eu jogar o count rules aqui em campos. A gente vai ter o mesmo valor, tá? Porque a gente não tem valores nulos ali. Número decimal 51,29. Porque a gente não tem valores nulos ali, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma alteração aqui, tá? Só pra gente ver. Deixa eu vir aqui. Opa, desculpa, vamos aqui em transformar dados. Eu espero que não demore muito, tá? Vamos vir aqui, vamos chegar aqui no shipping cost. Vamos vir aqui, transformar e vamos substituir valores. Vamos ver se eu consigo substituir isso. Vamos colocar aqui, ó. 1,28. A gente tem, olha, 1,28 eu substituir por nulo. Eu não lembro se isso daqui funciona. Tá, vamos testar aqui. Eu não sei se ele está com valor nulo ou se ele está só com. Vamos dar um fechar e aplicar aqui, tá? 51,21 mil. Beleza, então a gente consegue ver aqui, funcionou, a gente conseguiu fazer a substituição ali, eu não lembrava se a gente conseguia substituir por valores nulos, mas a gente conseguiu. Tá vendo que aqui agora a gente tem 51,21 mil aqui na contagem e no count rows a gente tem 51,29? Por quê? Porque no count, como eu falei anteriormente, ele elimina os valores nulos aí na contagem, então ele vai pegar só a quantidade de valores que a gente tem ali dentro da coluna, que aqui a gente simplificou a coluna, só que eliminando os valores nulos. Aqui a gente tem 51,21 mil. Aqui no Count Rows ele vai fazer só a contagem de linhas, então ele vai ignorar os números, vai só ver quantas linhas a gente tem naquela tabela ali, que é por isso que aqui ele vai mostrar pra gente, mesmo que a gente tenha aquele valor nulo naquela tabela, ele vai incluir aquilo ali pra gente, tá? Essa é a grande diferença aqui do Count e o Count Rows. É sempre importante a gente lembrar da diferença. Lembrando que no Count a gente exemplifica ali em qual coluna a gente quer fazer a contagem, no Count Rows a gente só coloca a tabela, tá? Bom, vamos para a nossa última de hoje, que também é muito importante aqui, que é o Distinct Count. A gente criou outra aqui, tá? A gente tá vendo que ele tá ali. Vamos colocar Distinct Count. Ops, deixa eu colocar. Distinct Count. Beleza, colocamos aqui Distinct Count. E aqui a gente também vai colocar o nome da coluna. Vamos colocar aqui Orders. A gente poderia colocar ali. A gente vai colocar aqui Shipping Cost, tá? Aqui abriu, fechou parênteses. A gente coloca ali a tabela e a coluna que a gente quer fazer a contagem, tá? Vamos dar um OK aqui. Vamos voltar aqui e vamos criar um cartão aqui. A gente colocou um cartão aqui e vamos jogar aqui Distinct Count. 17 mil. Então, você viu que ele tem um valor muito diferente ali do resto ali do que a gente tem nos outros, né? Por quê? Deixa eu só pegar isso daqui. Por que ali deu? Porque o Distinct Count, ele conta só os valores distintos, apenas os valores únicos. Então ele vai pegar todos os valores que a gente tem daquela coluna, vai deletar, não vai deletar, né? Ele vai deletar da contagem ali, todos duplicados, fazendo com que ele fique único. Então a gente sabe ali que a gente teve 17 mil valores que tiveram custos diferentes, custos que são únicos, tá? Então o count ele vai contar a quantidade ali na coluna, a quantidade de valores que a gente tem, eliminando os valores nulos, tá? Então, sempre exemplificaria a coluna. O count rows, ele vai contar a quantidade de linhas que a gente tem ali naquela tabela. E o distinct count, ele vai contar apenas os valores únicos que a gente tem ali dentro daquela coluna que a gente vai exemplificar dentro da forma DAX, tá? Então, para o count, a fórmula é count, abriu, fechou parênteses. Para o count rows, é count rows e abriu, fechou parênteses. E distinct count, para contagem distinta, é distinct count, abriu e fechou parênteses, tá? Bom, como eu falei anteriormente, acho que é bem válido assistir a última aula para a gente poder ver ali como que eu fiz a combinação dessas fórmulas mais simples usando LAW, usando filter, aí a gente tem calculate, a gente tem algumas funções que a gente consegue utilizar que são bem interessantes, tá? Que limita, que abrange muito mais o conceito, a gente tem muito mais possibilidade aqui dentro do Power BI. E
Acredito que seja isso. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre as funções ali com X no final, tá? Com X no final, SumX, etc. E é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. O meu LinkedIn também tá aqui na descrição, caso você queira me mandar alguma mensagem lá no LinkedIn. É isso. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui pro canal. E muito obrigado por acompanhar até agora. Um abraço. Até a próxima.